Renato Semençati chega por aqui para analisar o jogo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Rafa. Rodada espetacular para o Criciúma. Por quê? Porque o Criciúma fez a parte dele. Vamos falar primeiro do jogo de ontem no Heriberto Wilson. 10.300 torcedores compareceram. Se a gente olhar o cenário do tanto que choveu e tudo mais, foi um público muito bom. E o torcedor compareceu, não viu um grande jogo de futebol, mas viu o que o Criciúma precisava, uma vitória. O Criciúma começou com dificuldade, o CRB com espaço para jogar. A gente conhece os times treinados pelo Barroca, normalmente são times que trocam muito bem a bola, falham na marcação, na parte defensiva, mas são times que com a bola jogam. E o Criciúma estava tendo essa dificuldade. Aí tem o ingrediente bola parada. Aliás, dos últimos 6 gols do Criciúma, 5 aconteceram de bola parada. E isso está muito relacionado ao trabalho, e aliás, ao belo trabalho de Eduardo Batista. Na bola parada, o Jonathan Robert acerta a trave no rebote, e aí o Guilobo, que é o jogador que se identifica muito com esse Criciúma, jogador que veio do modesto Santa Catarina e hoje é titular inquestionável, faz o seu gol. É verdade que o Criciúma teve a chance, na penalidade sofrida pelo Nicolas, de fazer 2-0 e tranquilizar o jogo, mas o goleiro pegou, e aliás, é o segundo pênalti que ele pega, né, do Criciúma. Então, o jogo continuou vivo, o Criciúma teve uma outra oportunidade com o Guilobo, não fez 2-0, e aí no último minuto do jogo, aquele sofrimento que o torcedor está acostumado, o Alisson erra e o atacante do CRB joga por cima do gol e desperdiça a oportunidade. Renato, ficou devendo futebol o Criciúma. Gente, na Série B agora, de agora para frente, é exatamente assim. Se a gente analisar a rodada, você pega, por exemplo, o Goiás, que é o vice-líder do campeonato, ele jogou em casa contra o Lanterna, que é o Paysandu, e foi ganhar com gol a 42 do segundo tempo. Quase que não ganha do Lanterna. O América Mineiro estava na zona de rebaixamento, recebeu o líder Coritiba. O Gustavo fez defesas muito boas e tudo mais. O América foi lá, fez um golzinho e ganhou o jogo do Coritiba, saiu da zona do rebaixamento e segurou o Coritiba na parte de cima. O Novo Horizontino foi que ganhou do Atlético no 11-10, mesmo assim foi de 1-0, foi apertadinho. Então não tem ninguém sobrando na turma. Quem vem numa sequência muito boa é o Atlético Paranaense, que está chegando nessa briga. Mas o Criciúma está cumprindo aquilo que se espera dele. O Criciúma está sendo competitivo. E o Eduardo Batista, na entrevista coletiva depois do jogo, falou em cumprir objetivos. Por exemplo, são 5 jogos do Criciúma sem sofrer gol, certo? E trocando a defesa. Ontem estreou o Lucas Dias, o zagueiro que veio do Figueirense. Não fez lá uma boa estreia, né? Foi um tanto quanto nervoso e tudo mais, mas leva-se em consideração uma estreia no sistema que ele não está acostumado, mas entrou com o Luiz Henrique, de zagueiro do lado esquerdo, no lugar do Castan, que volta para a próxima partida. Então, o Eduardo está se virando ali naquele setor defensivo e mesmo assim o Criciúma são 5 jogos seguidos sem sofrer gol. Aliás, dos 21 jogos comandados por Eduardo Batista, o Criciúma não sofreu gol em 11, que é o primeiro passo para você não perder o jogo, que é não sofrer gol. Agora a rodada foi, como eu falei na abertura, espetacular. Por quê? Primeiro porque o Criciúma fez a parte dele, somou 3 pontos e depois ele foi colecionando resultados satisfatórios. Vamos aqui para a tabela de classificação para eu explicar essa questão do ótimo desempenho do Criciúma na rodada. Vamos lá. Goiás tinha 48 pontos, ficou com os mesmos 48 porque perdeu para o América Mineiro. Coritiba tinha 44, ganhou com gol no... Goiás tinha 45 pontos, estava atrás do Coritiba. É o novo líder da competição, 48 pontos. Coritiba tinha 47, segue com 47. Criciúma tinha 43, subiu para 46. Novo Horizontino tinha 40, ganhou o seu jogo do Atlético, foi a 43. É o novo integrante do G4. Quem que estava no G4? Chapecoense, com 41. Então vamos lá. A Chapecoense perdeu a posição para o Novo Horizontino, perdeu a posição para o Atlético Paranaense, tem a mesma pontuação do Cuiabá. Foi a grande derrotada na rodada, junto com o Remo, que perdeu em casa para o Atlético Goianiense e tá perdendo seus pontos em casa e trocou o treinador. O que é que nos interessa aqui? Criciúma 46, quem que é o primeiro fora da zona do rebaixamento? 42 do Atlético Paranaense. Continua com uma distância confortável de 4 pontos, colocando o Novo Horizontino, colocando um time entre eles. Então, o Coritiba perdeu 3 pontos na rodada, a Chapecoense perdeu 3 pontos na rodada e o Remo perdeu 3 pontos na rodada. Tudo isso aí o Criciúma colecionou de pontos ganhos numa rodada que ele foi vencedor. 46 pontos, segundo os matemáticos da UFMG, 62, o time tem 98% de chance de acesso. Então é por aí.
não vai jogar bem em determinado jogo, vai jogar melhor em outro, mas o importante é fazer 3 pontos e ir subindo na tabela de classificação. Lembrando que, se o Criciúma vencer o seu jogo diante do Coritiba e o Goiás empatar, o Criciúma tem chance não. Com esta combinação, ele assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse é assunto para a semana, Rafa. Vamos falar mais sobre isso, né? De candidato ao rebaixamento a possível liderança na próxima rodada. Que salto deu o Criciúma nesta Série B?